Olá, amados de Deus. É uma alegria estar sempre aqui em contato através de nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por meio da graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa continue sendo uma bênção e se mantenha. Você sabe, nós temos custos, nós contamos com as suas orações, nós temos lutas, e também que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre a verdadeira conversão. É muito comum pessoas nos abordarem sobre a questão da conversão. Muita gente na igreja, está na igreja, mas não reflete o caráter de Cristo. E é interessante a gente observar isto. Uma coisa é estar na igreja, outra bem diferente é estar em Cristo. Se alguém estiver em Cristo, estará na igreja. Mas pode ser que alguém só esteja na igreja e jamais tenha pertencido ou esteja em Cristo. Está na igreja como organização e não como organismo. Está na igreja como sistema e não como vida. Para estar na igreja, basta o batismo nas águas. Contudo, para estar em Cristo, é preciso o batismo na morte. O apóstolo Paulo trata disso muito bem em Romanos capítulo 6. Ele fala sobre o estar em Cristo. É preciso você ser batizado na morte com Cristo. Sem a morte do ego, juntamente com Cristo, não há cristianismo. Pode haver um tipo de cristandade, mas não é o cristianismo genuíno. A igreja é um organismo vivo, mas também ela pode ser apenas uma organização. Como organização, a igreja ela se parece mais com empresa. Como organismo vivo, é o corpo de Cristo. A organização não passa de uma agremiação para fins lucrativos ou religiosos. Mas não devemos ficar confusos com isto. Igreja é a relação do povo de Deus, um povo que foi crucificado com Cristo, que foi ressuscitado juntamente com Cristo de maneira espiritual. A igreja orgânica
ela tem organização. Porém, não é uma mera instituição de ritos e formalidades. Muita gente acha que porque participa desses ritualismos e se torna adeptas dessas formalidades, que isto a torna membro do corpo de Cristo. Precisa mais. O que organiza esta comunidade é a vida de Cristo, agindo pelo Espírito Santo espiritualmente em cada um dos seus membros. Trata-se de algo sobrenatural. Quando nós ganhamos o nosso novo nascimento, o nascimento do alto, com uma outra perspectiva. A organização é algo que nós construímos. O organismo é construído por Deus. A igreja é uma casa de família, onde a família se comunica com a transparência e age em harmonia comunitária. É algo que se relaciona com vida. Os membros de uma família têm a mesma genética, têm o mesmo sangue, têm uma composição de identidade. Religião e evangelho não são, ou são totalmente diferentes. Religião é uma coisa, evangelho é outra. A religião trabalha com o nosso esforço, com o que nós fazemos. O evangelho com a ação e o trabalho de Deus. É o que Deus faz em nosso benefício, em nosso favor. A religião, no que diz respeito à reunião das pessoas, ela produz entidades corporativas a serviço do humanismo, onde os talentos é que são vistos, enquanto o Evangelho investe na libertação das pessoas para que vivam livres pela graça de Deus e movidas pela obra do Espírito Santo nas suas vidas. São realidades diferentes. Podem até ter alguma semelhança, mas não são iguais. Jesus falou do trigo e do joio na igreja. O trigo é o filho de Deus. O joio é o filho do maligno. São coisas diferentes. O semeador plantou o trigo, conta Jesus a parábola, e plantou o trigo de dia, mas o impostor plantou o joio à noite. O trigo é fruto da luz, o joio das trevas. São realidades que diferem. Mas Jesus disse que não era para separar um do outro. Era para deixar que os dois crescessem juntos. O trigal vai ter que conviver no mesmo campo nesta era com a plantação do joio. Eles têm que estar juntos. A cisânia ou o joio é muito parecido com o trigo, mas eles são diferentes em 3 aspectos, em 3 pontos: na raiz,
no porte e no fruto. São três realidades que vão diferir um do outro. Nós estávamos falando há pouco sobre a questão da cisânia, ou o joio e o trigo, que são parecidos, mas que há três pontos que eles diferem: a raiz, o porte e o fruto. A raiz da erva daninha, ela fica arraigada no solo. O joio está preso à terra, ao mundo, enquanto que o trigo pode ser arrancado com certa facilidade. Quando ele amadurece, você vai lá e as raízes estão frouxas, estão soltas da terra, enquanto que o trigo não. Isso mostra que o Filho de Deus, ele está no mundo, mas ele não depende do mundo. Ele não vive sugando suas energias do mundo, da terra, desse contexto existencial. O porte da cisânia também é diferente do porte do trigo. O joio é altivo e ele sempre cresce mais que o trigo, ficando com a sua espiga mais alta. Exatamente porque ele não tem uma coisa que é o grão. Ele é xoxo. Ele cresce mais, ele se eleva. Ele está pegado ao chão e ao mesmo tempo ele é altivo, é grande, maior, quer aparecer mais, quer ser visto. E a terceira característica é o fruto. O trigo tem grão e o joio é xoxo. E porque o trigo tem grão, ele se curva, ele dobra um pouco, ele se como que humilha, enquanto que o joio fica assim pertigado, ensoberbecido. Eles estão juntos. Assim na igreja também acontece isso. O joio está na igreja, mas ele não gosta do trigo, nem gosta da igreja, ele não gosta do povo de Deus. Ele está lá para usufruir algumas coisas que a gente não sabe por quê. A sua atitude é confundir os ingênuos e gerar desordem. Porém, se alguém não gosta de igreja, nunca jamais poderá fazer parte saudável de nenhuma igreja. Ele está lá querendo fazer política ou outra coisa qualquer que não representa de fato o princípio do Evangelho. A verdadeira igreja é formada pelo trigal, que não entra na intriga do joio, mas vive integralmente para a glória de Deus. Este é o ponto que a gente chama de conversão. Ele saiu de um mundo dominado por um mundo para viver agora no domínio da graça de Deus. Quem não gosta de igreja, não pode ser igreja. Mas ele vai estar lá. Ora, se não formos igreja, não somos filhos de Deus. Se não formos filhos de Deus, não há lugar para amarguras em nossos corações. Mas se formos filhos de Deus, não há lugar para amargura. Não há lugar para
ressentimentos. A igreja de Deus não odeia quem não gosta dela, ainda que seja perseguida e dilapidada por seus inimigos. Não foi Isaac que perseguiu Esaú, não foi Isaac que perseguiu Ismael, foi Ismael que perseguiu Isaac. Isto significa que a carne, porque Isaac é filho da carne, Ismael é filho da carne, Isaac é filho da promessa. Isto acontece hoje. As perseguições na igreja não são frutos daqueles que foram renascidos, mas sim do joio, daquele que não tem experiência real com Deus. Há muitos que se preocupam mais com o respeito humano do que com a plena aceitação de Cristo. E eles, por isso mesmo, se tornam instrumentos de gerar confusão no meio da comunidade. A igreja é a herdeira da cruz. Portanto, nós devemos levar o morrer de Jesus em nós, para que a sua vida se expresse também em nós. Nós não podemos viver uma vida baseada no que nós achamos ou que nós queremos. A igreja como organismo é o corpo de Cristo. Todavia, como simples organização, é apenas uma empresa. Há muitos hoje no comando das igrejas que só visam levar vantagem ou construir os seus próprios impérios ou levar algumas pessoas a uma confusão. É empresa, é alguma coisa de negócio. Você é um membro do corpo de Cristo ou apenas um mero sócio da empresa religiosa? Para você ser membro do corpo de Cristo, você precisa ser convertido. Se o Senhor não nos converter, nós não vamos ter a participação na igreja de Deus. Então, eu gostaria de sugerir aqui um pensamento de C.S. Lewis, aquele autor que é mais conhecido pelo o livro e o filme As Crônicas de Nárnia. Ele diz o seguinte: Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos, não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para produzir uma nova espécie de homens. Você entende como é que acontece isso? Deus tornou-se homem para transformar criaturas, porque todos nós neste planeta somos criaturas divinas, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Ser criatura faz parte do Deus Criador. Agora, ser filho faz parte do Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus se tornou homem para transformar criaturas em filhos, mas não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, da espécie adâmica, homens mais polidos,
mais éticos, mais educados, mas para produzir uma nova espécie de homens, homens que tragam de fato o caráter do próprio Deus, ser participantes da natureza divina. Você é um filho ou uma filha de Deus ou uma mera criatura divina? Essa pergunta só você pode responder. Você é trigo ou é joio? Você é filho de Deus ou você é uma mera criatura divina? Deus, Ele é Deus de todos e Ele abençoa a todos como Criador, mas só os filhos podem herdar. Se não somos filhos, não somos herdeiros. Não se engane com isto. Se você for um filho de Deus, você será participante da igreja de Deus, você terá a herança divina, mas você pode estar na igreja e ainda não ter sido feito em filho de Deus. Isto que nós aqui batemos muito. Nossa insistência é para que você examine a sua experiência cristã. O apóstolo Paulo fez este questionamento com a igreja de Corinto. Ele nos diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Há uma necessidade de examinarmos para ver se realmente o que temos é a vida de Cristo. Você tem certeza de que já nasceu de novo? Essa resposta é sua diante de Deus. Não é para mim nem para ninguém. Jesus foi muito enfático. E ele disse, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Evangelho de João 3,3. É claro, chegará um dia em que, se você não houver nascido de novo, você desejará nunca ter nascido. Por isso, nós insistimos com essa questão da conversão. Agora, cabe a você dizer a Deus, Senhor, dizer e orar como Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o Senhor conceda a você e conceda a mim a certeza de que somos filhos de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo. Isso a gente fala de coração para coração. Até o nosso próximo encontro.